A paz do Senhor, amém? Você está feliz por estar aqui? Amém? Eu estou feliz, de estar neste culto de oração. E eu sei que Deus tem coisas maravilhosas para fazer em nosso meio. E quero agradecer o MAG, é a terceira etapa, Saí de São Gonçalo, levantei, era 6 horas da manhã, eu e minha esposa, estivemos ali em Pingo d'Água, depois voltamos, comemos uma comida abençoada ali na casa do MAG, da Renata, e fomos para a tarde profética e estamos aqui, felizes, Porque quando o que você faz não te dá alegria, tem alguma coisa errada, sabe? Quando você não tem prazer em fazer para Deus aquilo que Deus te chamou, não adianta, sabe? Eu tenho desempenhado já o 2º ano com a minha esposa na sala de oração, no período da Slavec, e tem sido um tempo assim de muita bênção. E eu costumo dizer para as pessoas que primeiro a glória de Deus passa lá na sala para depois descer para o templo, De tanta presença de Deus, que a gente experimentou ali. E eu estava ali, pastor Vitorino, e estava a minha mente, ela foi lá atrás, há muitos anos. Quando eu ainda era criança, adolescente talvez, e o seu pai estava ali na Assembleia de Deus de Niterói, e o tema daquele congresso era "O Rei está voltando". Imagine o seu pai cantando ali naquela igreja, eu não me lembro o ano, e a minha mãe voltou para casa maravilhada, E o pastor Vitorino, ele não só cantava, mas de vez em quando ele entregava uns mantos e o negócio era forte. E a palavra que Deus me deu, ela traz conexão com o passado. Porque nós temos visto o nosso pastor, ele falar que é o tempo do novo, é o tempo de contextualizar, é o tempo de aproveitar pessoas ainda na força da sua juventude. Mas tem algo que você só vai ter quando você viver, é experiência. Não adianta que a história... Às vezes a gente vê filme, eu vejo pouco, mas eu me lembro de um filme onde a pessoa pega ali os livros e vai passando e aprende tudo ali. Aquilo é só no filme. Porque na realidade você tem que ir para o jardim, você tem que ir para o maternal, você tem que ir para a alfabetização, tem que fazer o primário, depois o antigo ginásio, agora eu não sei como que chama, vai até no 9º ano agora, depois o 2º grau. Não tem como pular etapa, sabe? Para você ter experiência com Deus, você precisa viver. Viver. E viver da sua maneira, da maneira como Deus te criou, da maneira como Deus te fez. Tem uns que são mais agitados, tem uns que são mais dinâmicos, mas não quer dizer que a graça de Deus só está sobre os dinâmicos. Não, porque a graça de Deus, ela alcança a todos, porque Deus fez a todos. Ela alcança aquele que tem dinamismo, aquele que parece uma metralhadora, aquele que parece um trem-bala, mas ele alcança também aquele que parece uma Maria Fumaça, aquele que demora para pegar, mas depois que pega o negócio engrena, e a gente vai fazer já 40 anos que voltamos para Jesus. E é interessante que a palavra que o pastor Vitorino me deu ontem sobre o tema,
eu assim fiquei com esse tema. Quem disse que não tem jeito? A gente sempre encontra alguém dizendo que não tem mais jeito, que não tem jeito para o seu filho, para o teu marido, para o teu casamento, que não tem jeito para a tua história, não tem jeito. E às vezes as pessoas acreditam e começam a serem frustradas, porque as dificuldades vêm. Porque quando alguém diz que não tem jeito e você acredita, você se fecha, você recua, você para de avançar. Mas quando você está debaixo de uma palavra, de alguém que te chamou, de alguém que tem algo na tua vida, aí esta palavra daquele que disse que não tinha jeito, ela se perde na história, e a palavra que vai gerar dentro de você algo, é aquela que Deus disse em Jeremias: eu sei os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de guerra. E eu estive estudando o capítulo 26 de Gênesis, e eu quero trazer uma palavra dentro deste texto, e quero orar também, né? E fique tranquilo, que no máximo aí 8h50 a gente devolve, né? Que uma das características do nosso ministério é compromisso com o horário, né? Porque não tem como ser da DEVEC não ser compromissado, que o nosso pastor é alguém que prima por isto. E aqui no capítulo 26, né, a gente vê no versículo 1, dizendo: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Aqui nós estamos vendo, o autor, o escritor do Pentateuco, de Gênesis, ele conectando a situação que Isaac está vivendo com a mesma situação que o seu pai Abraão viveu. O tempo do pai foi um tempo interessante, que eu estava me lembrando, né, do seu irmão, não sei quantos anos ele tem hoje. Ele já dormiu na casa dos meus sogros ali em Macaé, na época de Umaderge, né, na época de Gastão Martins, e ele andava muito. Então, são conexões. Eu quero nesta palavra dizer a você que você não está solto na história, que você não faz parte de uma roda que está desengrenada. Há um contexto, e neste contexto você está inserido, e aquilo que Deus vai fazer na sua vida não está desconexo com aquilo que Ele tem feito na vida da sua mãe, do seu pai. Lembra quando o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, e ele diz: a mesma fé que esteve na tua avó, na tua mãe, é a mesma fé que está contigo, é o mesmo evangelho. A gente não tem como, irmãos, deixar de fora aqueles que vieram antes de nós. E você que é novo, não pense que você vai se livrar de mim, que você vai se livrar do pastor Vitorino. A gente pode até não estar em evidência, mas no contexto de Deus, nós estamos inseridos no mesmo corpo, na mesma igreja. E eu quero dizer a você que aqui o autor, o escritor, ele diz: e havia uma fome na terra além da primeira, ou seja, uma fome que já tinha acontecido. Isso quer dizer o quê? Que aquilo que você está passando, alguém já passou antes.
Aquilo que você está enfrentando, alguém já enfrentou antes e alguém venceu. Lá em Pedro diz que as mesmas provações têm se dado no meio dos servos de Deus pela terra. Isso quer dizer que aquilo que você tem enfrentado, alguém também está enfrentando, e alguém já está com a bandeira da vitória, e ela vai chegar para você também, e ela vai chegar na tua casa também. Conexões. Quem diz que não tem mais jeito é porque não conhece as conexões que você tem, não sabe as ligações que você tem. Ele conheceu, não sei se sua esposa conheceu também, né? A pastora Maria de Lourdes conheceu, quando a minha esposa tinha 13 anos de idade. Ela esteve na casa dela. A mãe, a minha sogra, que é viva, trabalhou com a pastora Maria de Lourdes em muitas jornadas. E Deus usou a Maria de Lourdes para ela. Ela estava doente, dizendo: não te precipita, aguarda, porque o teu vai vir de longe, e Deus vai exaltar muito a tua vida por causa desta relação. Vamos fazer 30 anos de casado. Eu não conhecia ela, nem ela me conhecia, mas Deus, quando você deixa, Ele faz conexões até de casamento, Ele faz conexões de ministério, Ele faz conexões de reino. E eite alebre a eu sinto uma graça de Deus neste lugar. Deus está abrindo uma conexão para vocês com alguém da Europa. Ele está me dizendo: sabe, irmãos, o texto aqui diz que já tinha tido uma fome, e nesta fome, que foi nos dias de Abraão, o que Abraão fez? Ele foi para o Egito, porque o Egito tem o rio Nilo, e no Egito eles têm um sistema de irrigação muito forte. Então, Abraão, ele olha e ele toma uma decisão, e ele vai para o Egito. Observa o seguinte, aqui o escritor diz: e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Versículo 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Porque o pai dele tinha ido, e quando foi, teve problemas, escondeu que Sara era sua esposa. Teve situações em quando sai o rei do Egito, Faraó coloca ele embora, e nessa ida leva Agar, que traz problema diante da promessa que Deus tinha feito. Então Deus, Ele dá uma direção. Nesta situação Ele diz: não desças ao Egito. É tempo de fome, é tempo de escassez. Quando você falava em fome no Antigo Testamento, você lembra de uma coisa: não tem chuva, os rios estão secando, não tem perspectiva nenhuma de se plantar, de cuidar de gado, de pecuária. Mas o que Deus dá para o seu filho? Ele diz: fica no lugar, peregrina
nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras. Quando existe fome, Abraão vai para o Egito, porém, com Isaque, Deus diz: não mude, não saia. Como é o seu nome? Ricardo. Às vezes, Ricardo, a gente vê a situação e a gente analisa e a gente entende que a melhor coisa é fazer uma mudança, é tomar uma atitude. Mas às vezes Deus diz: não faça nada, espera. Entende? Não faça nada, espera. Eleva coube naia, ai joroube calavassa. Mas estão falando isso, estão falando aquilo. Deus está dizendo: não faças nada, espera, porque aqui eu vou te abençoar, eu serei contigo, eu serei contigo. Enuli coube nourevácia, mesmo que tu estejas como peregrino, mesmo que tu estejas como peregrino. E quem é o peregrino? Aquele que não tem lugar certo, aquele que não tem moradia certa. Olhe para mim, Ricardo. O peregrino é aquele que está aqui, daqui a pouco está acolá. O peregrino, alguém olha e diz: fulano não tem nada, ele está com a mão na frente e outra atrás. Só que Deus está dizendo: eu tenho aliança contigo. Eu tenho mudicando rabassobia, uma aliança contigo. Eu tenho um pacto contigo. Oh, e alguém te chama, mas Deus diz: não vá. Não saia, porque está estendido sobre a tua vida um cetro de justiça. O juiz não fará justiça a teu respeito, mas o Senhor, sabe, Ele está pegando assim, porque há um memorial diante de Deus, você entende? Eu não lembro de ter te visto antes, mas Deus está dizendo: há um memorial. Tudo aquilo que foi falado, eu anotei. Há um memorial escrito, e está chegando o tempo da cobrança. Veja bem, a cobrança não é sobre você, é sobre quem falou, é sobre quem disse, é sobre quem levantou a mão. Lembra? E como José te jogava no buraco, e como José te traíram, lembra? E a calúnia que foi levantada, lembra? Necando revassobia. Mas Deus está dizendo: tem um memorial de reva soube quando reva saia. Elebriacóbia, está escrito. Lembra quando o rei Assuero, ele não conseguiu dormir, e ele começou a olhar as crônicas, e nas crônicas ele viu algo de que havia acontecido uma traição, e alguém denunciou a traição.
E ele falou: o que fizeram com este que me protegeu? Sabe, Ricardo, eu vejo como que o vento foi forte, sabe? E como que espalhou. Sabe, quando vem um redemoinho, remantureva sarabacalaia. E esse redemoinho vem, e foi muita poeira, e levou muitas coisas, e você ficou ali, meu Deus, o que eu vou fazer? Recandai de andou brincando, leva sob naravácia. Ele de andou bacando, rabalabacalavácia. Deus está dizendo, é o ano da justiça, elebra coubinaia, é o ano da justiça, é o ano da restituição, né, Reba? Sabe aquilo que tiraram, que foi embora? Deus está dizendo, estou trazendo de volta. Ei, que alebra shoubi nerevácia. Nerebacanda lava shoubia. Deus me mostra pessoas que eram amigas e que te deixaram. Rebanturava soubia. Quando vê o que Deus vai fazer, labacanda ravassaia, elebra coubinerevácia, porque procuraram culpa, eleva choubia, enava súbia, e não encontraram, mas mesmo assim sopraram as coisas. Deus está dizendo, cada um será responsabilizado. E eu vou fazer esse redemoinho voltar. Humanamente, aquilo que o vento levou não pode ser trazido de volta, mas o Senhor está dizendo, eu tenho controle sobre o vento, eu tenho controle sobre a tua vida, e vou trazer de volta, e vou trazer de volta, e o tempo tu podes contemplar o cajado que está chegando, e tu no teu coração disse, Senhor, não quero mais, mas é Deus que está colocando no lugar, é Deus que vai mudar o cativeiro de amargura do teu coração. O tempo de cantar está chegando, filho. Conexões, sabe? Tem coisas que o homem toma decisão, assim como Abraão tomou, e ele vai, porque entende que é a melhor decisão, e lá ele paga o preço e ele retorna. Mas tem situações em que nós somos envolvidos, e que a decisão não foi nossa, e que a decisão não foi dele. Quando nós não tomamos a decisão, e que o vento vem e nos tira do lugar, e sopra toda a nossa vida, chega o tempo de Deus trazer de volta.
Chega o tempo de Deus colocar as coisas no lugar. Oh, eita calavácia, a restituição é a palavra. Alebria, xende, colbite, calai, jova, lava, séria. Quem disse que não tem jeito? Quem disse que não tem jeito? Quem disse? Quem disse? Quem disse? Quem disse que não tem mais solução? Conexão. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita nessa terra. Fica, não saia. Não saia, Ricardo, não saia. Sabe? O seu momento é o momento de você estar assim. Não fale nada. Eu vejo um tempo de esconderijo de Deus na tua vida. Eu vejo um tempo, onde parece que tudo está perdido para você, que não tem mais jeito, não tem mais solução, ou que alguém disse que você tomou um caminho, mas Deus está dizendo: o redemoinho bateu, e as coisas saíram do lugar, mas esta noite eu estou fazendo o mesmo redemoinho voltar. Eleva a Xôbia, e ele vai ter que trazer de volta. Eleva a Xôbia. Lembra dos amigos que partiram? Há uma ordem. Não vão ficar, mas vão ter que fazer que nem os amigos de Jó. Vão ter que entregar algo. E essa entrega, pastor Vitorino, é um reconhecimento da restituição de Deus. As pessoas vão ver: eu não sei o que aconteceu com você, porque é algo que é teu, mas eu vejo Deus mexendo na natureza. Eu vejo Deus movendo a natureza para poder trazer de volta conexões. Às vezes a gente pensa que é melhor sair do estado, sair do lugar, estar fora, porque o ser humano é cruel. Mesmo o crente, você sabe disso. Ele não entende a sua dor, ele não entende a minha dor. O que Jesus fala com os fariseus e os escribas? Irmãos, é assim que funciona o meu ministério. Eu não vim preocupado em virar. Eu sei que eu vim aqui, não foi nem por causa de agenda. Deus me trouxe aqui por causa dele. Mas há uma glória, porque quando Deus libera na vida de alguém, sempre respinga na vida de outro. Há uma glória de Deus aqui neste lugar. Há uma glória. Há uma glória. E às vezes a gente quer se esconder. A gente quer. Porque dói, né, irmã? Dói. Porque hoje existe pouca sinceridade. Né, irmã? Pouca sinceridade. Pouca.
Hoje em dia as pessoas, elas são uma coisa no lugar, mas em outro lugar são outra coisa. E quando a gente olha aqui a caminhada de Isaac, a gente vê Deus tratando com ele e comparando na caminhada de Abraão. Não tem como desconectar a caminhada do seu pai, da sua mãe, com a de vocês. Não tem como. Ele errou em algum momento? Sim, porque é ser humano. E ele é uma pessoa muito rígida com aquilo que ele apresenta a Deus. Ele não aceita apresentar a Deus algo que não seja de excelência. E naquele tempo a coisa ruim que existia na igreja era o som. E você queria ver ele ficar bravo é quando o som não prestava. Eu vi isso algumas vezes. Imagine vocês. Então, conexões. E aqui o Senhor fala para Isaac: não desças ao Egito como teu pai foi, peregrina nessa terra. Peregrinar é não ter moradia fixa, não tinha o CEP, ele ficava num lugar, mas se alguém implicava, ele saía. E a gente vê essa caminhada, essa trajetória. Mas aqui no versículo 3, ele diz: serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. A ligação, a conexão. E aí, ele diz aqui: multiplicarei a tua semente como as estrelas, aquilo que está em cima, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Obedeceu. Só que, Ricardo, ele não só obedeceu. Eu acho que ele era da DEVEC, eu tenho assim, sabe? Porque a gente vê aqui no versículo 12, ele começou a se coçar. Pô, já que eu estou aqui, eu tenho a bênção de Deus, o que eu vou fazer? Eu vou semear. E a Bíblia diz aqui: e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu, que quem semeia, colhe. Diga para o teu irmão: quem semeia, colhe. E semeou naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente a seu serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. O novo, ele é muito bom, mas você não pode deixar o antigo de fora. O novo é excelente. Eu tenho filhos, eu tenho netos. O meu caçula está na faculdade, já vai fazer o 5º período de engenharia com 20 anos. Mas tem coisas que é o antigo, é que sabe o caminho, que sabe como fazer, sabe?
Nós não podemos deixar de aprender com os novos têm muita coisa. Coloca, na mão de um novo um celular, e ele faz tudo, Já os mais idosos já têm dificuldade, não é verdade? Então aqui, o que Isaac faz? Ele, antes de cavar qualquer poço, ele vai desentulhar os poços que o seu pai tinha cavado. E diz aqui o texto que ele dá os mesmos nomes. Olha aqui, versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água, que cavaram nos dias de Abraão seu pai, que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-o pelos nomes que o chamara seu pai. Ele está preservando a história. Eu não conheci o meu pai, ele morreu, eu não tinha 1 ano, mas convivi com a minha mãe, e a minha mãe foi um exemplo para mim, sabe? Então, não abra mão da história, não abra mão. Tem conexões na história que vão te fazer entender muita coisa. Às vezes a minha esposa, ela fala, a mamãe vai contar a mesma história. Vai chegar um tempo, que os mais velhos vão contar a mesma história. Quando a gente recebe lá a pastora Antonieta, ela conta as histórias que a gente já ouviu, mas são histórias dela, não são histórias de outra. Faz parte da vida dela. Quando você ficar velho, você também vai contar para os mais novos as mesmas histórias. Porque a nossa mente vai enfraquecendo, mas nós não podemos perder a conexão. Diga para o seu irmão, não perca a conexão. Não perca a conexão com aquilo que já foi, porque às vezes aquilo que já foi nos ilumina para a gente tomar decisão. Algo que aconteceu, um erro que a gente teve ou que alguém teve, a gente diz, eu não vou errar aqui, eu vou tomar uma decisão diferente, eu vou fazer de outra maneira, eu vou fazer. E aqui, Isaque, ele faz exatamente o que? Ele cava os mesmos poços. E depois, no versículo 19, aí eles cavaram os poços de Isaque, os servos de Isaque cavaram naquele vale, já outro poço. E ele achou um poço de águas vivas. O que é isso? É uma fonte que jorrava constante. Era uma fonte que estava jorrando. Isso no deserto, irmãos. E ali no deserto, quando eles cavaram e que essa fonte jorrava, vêm os pastores de Gerar e porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo, essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele povo Ezeque, porque é contenda. Irmãos, contenda é uma maneira do diabo trabalhar dentro da igreja. Contenda. Porque discordar não é o problema. Paulo e Barnabé discordaram a respeito de uma situação, mas como diz o nosso pastor, era uma questão de ideias, mas não houve contenda. Paulo pegou Silas e Barnabé pegou Marcos e foram fazer a obra de Deus. Mas aqui houve contenda,
porque eles queriam aquilo que não era deles. Eu posso discordar do Ricardo, não concordar com ele, mas eu não posso querer o que é dele. Eu não posso dizer para ele aquilo que você conseguiu é meu. Ele vai dizer, mas como? Fui eu que consegui. E o que Isaac faz? Isaac deixa para lá. Um aprendizado para a gente: não fique apegado à contenda. Pastor, o que a gente faz? A contenda, deixa para lá. Você não consegue viver uma pessoa brigando sozinha. Aquele ditado, quando um não quer, dois não briga. Eu quero brigar. Sai, deixa a contenda para lá. Às vezes a pessoa te provoca na rede social, manda uma direta, e você olha. Agora, se você responder, você está botando lenha na contenda, não é nem na fogueira. E ali diz, no versículo 21, e cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o nome daquele poço Sitna, que quer dizer inimizade, inimizade. E também partiu dali, e cavou outro poço, deixou a contenda, deixa também a inimizade, porque quando você se apega à contenda, essa contenda vai virar inimizade. E quando você deixa a contenda e deixa a inimizade, nem todo mundo quer ser seu amigo, nem todo mundo também quer ser meu amigo. E a gente não pode obrigar as pessoas a querer ser nossos amigos, principalmente quando é parente, não é verdade? Você vê e sabe que a pessoa não quer ser seu amigo, você fica triste, mas você deixa para lá, segue. Porque, Ricardo, se a gente fica apegado, a gente fica preso. Tem momentos que a gente tem que partir, a gente tem que deixar para lá. Tem momentos que o nosso passado se afasta da gente, mas aquilo que é nosso, mesmo que o redemoinho o levou, Deus vai trazer. E aí, e eu já estou partindo para encerrar, aí vem aqui no versículo 22, e partiu dali, e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Reobote, e disse, porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. E depois subiu dali para Berseba. Observe que eles estavam em Gerar. Enquanto não cresceram ali, não saíram dali. E, versículo 24, apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse, eu sou Deus de Abraão teu pai. Olha a conexão. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente, por amor de Abraão meu servo. E então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. Conexões, sabe? Ligação com coisas que já aconteceram. Sabe, irmãos,
Às vezes, o passado, ele nos prende. Quando o passado nos fere, a gente lembra, e aquilo às vezes traz ressentimentos. A gente não vai esquecer o passado, mas o passado ele não pode nos prender. Seja qual for o tipo de passado, a gente tem que olhar para frente. A gente tem que ver o que Deus colocou em frente. Eu e ela começamos um trabalho do nada. Fundamos uma igreja, ganhamos almas, conseguimos comprar um terreno, construímos um templo. E Deus falando, vou te tirar dali, vou tirar dali. Tem um outro negócio, tem um outro ministério, tem uma outra coisa. Um novo. Deus tem algo novo para você. Algo novo. Algo que você achou que não era para você. Você identificou algo e você seguiu neste caminho. Mas o que é Reobote? É uma ampliação. Antes você via assim, mas Deus está dizendo, eu estou abrindo o leque. Eu estou abrindo o horizonte, eu estou ampliando. Você vai ver coisas que você não via. E você vai ver que aquilo que Deus tem é maior, é mais amplo, não é restrito. Não é restrito. Eu estava em Bairro Almerinda, tinha um povo, tinha uma igreja, um ministério, era presidente, tinha um salário. Deus disse, vou te tirar de lá, porque eu tenho Reobote. Reobote. Reobote é amplitude. Mas para ter Reobote tem que largar os poços antigos. Tem que largar os poços antigos. Tem que largar os poços antigos. Não pode ficar preso ao passado. E sabe interessante, pastor? Quando nós estávamos saindo de lá e a gente tinha planejado, ia fazer uma reunião de Assembleia Geral para estabelecer as coisas, e a gente planejou algo, o irmão dela é advogado, e fez tudo, a ata, a mudança. Só que Deus mandou um pastor de Belo Horizonte, amigo da pastora Suzana Malafaia. E eu estava na sala de oração do ano retrasado, não esse ano agora que passou. E ele me chamou para orar e disse, aquilo que você está pleiteando, eles não vão te dar. O homem nunca tinha me visto. Eles não vão te dar, mas não questiona, não, vamos usar o texto da palavra, não porfia, não pleiteia. Eles cuidaram até ali, está entendendo o negócio? Eles cuidaram até ali, agora sou eu que vou cuidar, sou eu que vou tomar a frente. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Meu nome daquela senhora, a senhora está de vestido de bolinha. Isso. Jaqueline, segura um pouquinho, Mag. É Ele que vai cuidar, entende? É Ele que vai cuidar.
Às vezes a gente quer ver os direitos, a gente quer pleitear. A gente tem direito. A gente tem direito. Eu tinha direito, trabalhei 25 anos. Mas Deus disse, eles não vão te dar. E eu não quero que você questione. Sabe por quê, irmã Jaqueline? Deus falou comigo. Eu quero cuidar de você. 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 Eu não quero que eles cuidem. Está entendendo, Ricardo? É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Deus quer cuidar. Diga para alguém aí, Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar, Deus quer cuidar. Erebacanda rava sai, mantureva sai. Oh, rei, dia dobre coube no revai, dia daravácia. Por favor, pastor, pode subir, rebatar a bacanda lava solta. Oh, da rava lava canda lava.